Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, o versículo também é o 14. A Bíblia diz assim, Lucas 14, 14, os irmãos que pode se sentir à vontade para ir digitando as referências, diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Esse texto está falando de uma recompensa. Lucas 14, 14. Ele diz que essa recompensa será na ressurreição dos justos. Agora observe comigo Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14 também. Agora o versículo é o de número 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos mais uma referência. Nós temos várias referências, mas eu quero dar algumas para você. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até o 15, diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 15 diz: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ok? Então, existem passagens como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo ele vai falar para Timóteo que a coroa da justiça lhe está aguardada, o qual o Senhor reto juiz, ou justo juiz, lhe dará naquele dia. Então, eu gostaria de ler só mais uma referência aqui com os irmãos, por favor. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22 e versículo 12. A Bíblia diz assim: e eis que cedo vem, o meu galardão está comigo. Observe, para dar a cada um segundo a sua obra. De novo, estou lendo agora Apocalipse, capítulo 22 e versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, ou a sua obra. Glória a Deus. O julgamento da igreja terá um lugar entre o arrebatamento e a revelação de Jesus em glória com os seus santos. Ou seja, quando eu falo da revelação de Jesus em glória, eu estou falando da segunda vinda. Então, esse julgamento da igreja, ele terá um lugar entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo com os seus santos. Ele vem em glória. Este julgamento da igreja, ele é exatamente o cumprimento de uma parábola, a parábola chamada de a parábola dos talentos. Certamente você já leu esta parábola na Bíblia, que fica em Mateus, né, no capítulo 25, do versículos 14 até o 19, né? Então, essa parábola indica exatamente o julgamento da igreja. Agora nós vamos ver alguns aspectos deste julgamento. Primeiro, será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. De novo, será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. Não se trata aqui de um julgamento de pecados do crente. Não. Por quê? Porque os nossos pecados eles já foram julgados em Cristo.
pela misericórdia e pela graça de Deus. É por isso que em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia diz: nenhuma condenação há, capítulo 8, perdão, Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. No versículo 33 de Romanos 8, a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se você também abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não é um julgamento aqui dos pecados dos crentes. Não, os nossos pecados, eles nesse aspecto já foram julgados por Cristo pela sua misericórdia, tá certo? Então também não é o julgamento quanto ao nosso destino eterno. Não é um julgamento quanto ao nosso destino eterno, não. Porque a nossa salvação não depende daquilo que fazemos para Deus, mas da obra redentora que Jesus consumou uma vez para sempre por nós. O julgamento das nossas obras perante o tribunal de Cristo, irmãos, ele mostrará como administramos aqui na terra os nossos bens, os nossos dons, as nossas dádivas, a nossa vida, nossas energias, nossos dotes, nossos talentos, enfim, tudo o que nós recebemos de Deus, ok? Nós vamos prestar conta exatamente disso. Então, como redimidos por seu sangue, nós fomos por ele comprados. E desde então nós não somos mais nossos. Não tem mais direito de fazer, nós não temos mais direito de fazer o que nós queremos com a nossa vida e de tudo que temos. Nós não somos mais donos de nada, nós somos apenas administradores de Deus. E esses administradores, eles vai se dividir em dois grupos. Ou serão administradores bons, ou serão administradores maus. Nada que nós temos é nosso mais. Nós apenas administramos aquilo que Deus nos deu e nós iremos prestar conta naquele dia daquilo que Ele nos deu. Esse dia da prestação de contas, ele está chegando. E apesar de perspectiva tão solene e séria, há inúmeras pessoas na igreja que deixam de cuidar de sua vida para cuidar somente da vida dos outros. E conforme Jesus, ele declarou em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 até o 16, esse julgamento será um julgamento mais da qualidade do trabalho feito do que da quantidade. Observe, vai ser exatamente sobre a qualidade dos trabalhos, não em si a quantidade, porque ali nós encontraremos pessoas, irmãos, que trabalharam o dia todo e receberam o mesmo salário de quem trabalhou apenas uma hora, né? Mateus, aqui capítulo 20, tem essa parábola do homem que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Teve uns que começaram mais cedo, outros começaram mais tarde, mas ambos trabalharam. E o que é interessante é que todos eles receberam o pagamento igual. Está entendendo? A questão aqui não é o tempo de trabalho, mas a qualidade de trabalho. Creio que você está acompanhando. O segundo aspecto deste julgamento, ele será um julgamento de conduta ou da conduta do cristão, ok? Será um julgamento da conduta do cristão, porque cada crente será julgado nesse particular. Trata-se do procedimento do crente por meio do seu corpo.
bom ou mau procedimento. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 10. 2 Coríntios, por favor, capítulo 5, versículo de número 10. Glória a Deus. Quem está aí me entendendo, quem está me acompanhando, dá um glória a Deus. Fala alguma coisa aí. Olha só, irmão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Vamos ver o que é que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Deixa eu só achar aqui a minha referência. Vamos lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Olha o que ele diz: ou bem ou mal. De novo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, portanto, temperança em tudo é coisa de grande valor e de grande importância na vida de qualquer cristão. Você tem que ter temperança, você tem que ter perseverança, você tem que ter zelo por aquilo que Deus lhe deu, pelos talentos que Ele colocou na sua mão, certo? Pelos dons, pelas dádivas, por tudo aquilo que você está fazendo por meio do corpo. Então, esse julgamento é um julgamento da conduta do cristão, tribunal de Cristo. Ele também será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. Será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos da fé. Como você está tratando o seu irmão? Como você está tendo qual é o tipo de comunhão, tipo de contato que você tem com o seu próximo, que você tem com o seu irmão. Romanos capítulo 14, irmãos, versículo 10, Paulo diz assim, ó: tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha o tribunal de novo. Eu falei aqui de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Tiago, capítulo 5. Digite aí, Tiago, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Observe que a comunhão dos irmãos é muito importante. A forma com que você trata os irmãos, a forma com que você trata as pessoas é muito importante. Ele reporta o relacionamento ao julgamento, ao tribunal de Cristo. Repetindo, não é um tribunal para condenação, não é um tribunal para o seu destino eterno, não é um julgamento de pecados, não, porque é para os crentes, são recompensas. E há comentaristas bíblicos que dizem que os galardões que nós vamos receber lá, as recompensas que receberemos, alguns dizem que vai ser de acordo com o brilho. Uns vão brilhar mais do que outros. Uns vão ser condecorados mais que os outros, por causa de suas obras que foram frutíferas. Uns vai ter o brilho do sol, Paulo até escreve também. Uns vai ter o brilho da lua, outros como o brilho das estrelas, semelhante aos astros, né? Dos céus. Olha que maravilha, irmão. Observe que essa recompensa é na eternidade.
Porque às vezes a gente fala no mundo espiritual, as pessoas acham que o mundo espiritual é tudo de fantasma. Não, irmão. O mundo visível foi feito a partir do mundo invisível. Preste atenção nisso. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que pela fé, pela palavra, foram criados os mundos no plural. Por quê? Porque nós temos o mundo visível, o mundo invisível e o mundo visível. Nós temos um mundo espiritual e um mundo material. E o que foi feito no mundo material foi feito a partir da essência do mundo espiritual. O escritor aos Hebreus fala destas sombras, falam das cópias. Por exemplo, Moisés ele fez um tabernáculo, mas o tabernáculo que Moisés fez foi a partir de um modelo, e esse modelo era do céu. Está compreendendo? Esse modelo não pertencia ao mundo físico, pertencia ao mundo espiritual. E observe que o tabernáculo de Moisés foi apenas uma cópia daquilo que já estava lá. Então, aqui na terra, quando você faz o atleta faz uma competição, o cara vendeu mais na empresa, bateu a sua meta, ele vai lá e ganha um prêmio, ganha um bônus, né? O cara fez alguma coisa legal na competição, tirou o primeiro lugar, ele leva um troféu, ele leva uma medalha, ele leva uma comenda. Da mesma forma nesse tribunal, só que o terreno não é mais físico, não é mais dado aqui a nossa lei, é numa esfera espiritual. E quem vai recompensar os crentes é Jesus, aleluia. E eu quero ver você lá. Eu quero ver você lá, nós estaremos lá para a glória de Deus. Vamos vencer as lutas, vamos vencer as dúvidas, vamos vencer os fracassos, vamos vencer, aleluia, as enfermidades. Nós vamos batalhando aqui, meu irmão, e lá seremos recompensados. É por isso que Paulo diz assim: olha, meu irmão, meus irmãos, não desanimem, se sobreveio grande prova sobre vocês, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória, não nos guiando apenas pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório, passa rápido, se esvai, é vaidade, se acaba, é um vapor. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus, a cada dia ele se renova. Amém? Então observe, nós temos que ter cuidado quanto à maneira de tratarmos uns aos outros, especialmente os mais fracos. O resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa, de acordo com aquilo que se faz e a qualidade do que se faz. Vou até repetir. O resultado desse julgamento, irmãos, será recompensa ou perda de recompensa. Você pode estar perdendo recompensas e você nem tá sabendo, nem está se ligando. Porque vai ser de acordo com aquilo que se faz e a qualidade do que se faz ou com o que se faz. Se somos verdadeiros no íntimo, não há nada que temer no julgamento, pois reto é o juiz. Salmo 51:6, o salmista fala a respeito do juiz. Olha o que diz aqui Salmo, vou ler aqui bem rápido, procurar aqui. Salmo 51, versículo 6, a Bíblia diz, Salmo 51, versículo 6, a Bíblia diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria, ou seja, a verdade no íntimo. Então esse juiz é Deus que conhece o nosso íntimo. Não haverá injustiça. Jesus, sendo divino, ele é onisciente e justo. E sendo homem, ele conhece perfeitamente a natureza humana. Sim, Jesus ele tem um galardão para entregar aos fiéis.
Ele não mandará um representante para fazer isso. Porque está escrito, nós lemos Apocalipse 22:12, meu galardão está comigo, aleluia, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas obras, glória a Deus. Observe o Salmo 50, versículo de número 3. Virá o nosso Deus e não calará diante de um fogo, irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele, do alto chamará os céus e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Olha aí, irmão, Salmo 50. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é o meu juiz. Meu Deus, olha, irmão, que texto forte. Eu vou ler de novo. Salmo 50. Vou ler a partir do verso 1. Salmo 50. Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, olha aí, congregai os meus santos, aqueles que fizeram um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é o juiz. Glória a Deus. Apocalipse 22:2. Meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então todo crente, ele receberá de Deus uma referência elogiosa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. E então cada um receberá o seu louvor de Deus. Receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha, irmão, você fica aí todo empolgado quando recebe um elogio de alguém? Você fica feliz quando você recebe o elogio do seu esposo? Você fica feliz quando recebe o elogio da sua esposa? Elogio do seu patrão? Elogio de um amigo? Agora, imagine um elogio da parte do Todo-Poderoso. O juiz que julga retamente, que não recebe barganhas, que não recebe suborno, que a sua balança não é desigual. Aleluia. Haverá um louvor da parte de Deus. E a Bíblia deixa até transparecer quando Jesus fala, ó, quando ele diz assim, ó, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança. Ah, mas a luta está grande aí, irmão. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Tiago capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, aleluia, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Também, irmãos, haverá recompensa para aqueles que sofreram com paciência por causa do Senhor. Olha só, Mateus, vamos para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo que é o 11, versículos 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados, Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e metindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Observe aqui, irmão, Jesus está pregando o sermão da montanha, as bem-aventuranças, as beatitudes ou o sermão do monte. E ele chega aqui no versículo 11, ele diz assim, ó, bem-aventurados sois vós que vos injuriarem, caluniarem, perseguirem e mentirem. Quando mentirem para vós, mentirem acerca de vós, injuriarem vós, perseguirem vós, e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Haverá recompensa para aqueles que sofrem com paciência pela causa do Senhor. E ele diz, ó, exultai, é motivo de alegria, a sua prova é motivo de alegria, essa perseguição é motivo de alegria, não chore, não fique triste, não fique borocochô, não baixe a cabeça, não fique depressivo, não, ao contrário, se alegre, exulte, glorifique, louve, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa na terra, não, nos céus. Porque assim perseguiram os profetas, irmãos, que foram de vós. Observe, ele faz uma ligação do profeta, do galardão com o profeta. Aleluia. Porque ele fala de galardão e em seguida ele fala de profeta. Porque se tem alguém que recebe galardão na história bíblica é profeta. Dá uma glória a Deus aí, irmão, por essa palavra. Observe o que é que Jesus diz. Aquele que der um copo de água fria ao profeta, receberá o quê? O quê? Galardão de profeta. Aquele que recebe um desses pequeninos, a mim me recebe. A Bíblia fala de uma mulher que ela estava lá em Sarepta, ela era viúva. Ela estava catando gravetos. E Deus envia um homem, profeta, chamado Elias. E ela vai até Elias, e ele vai até a casa daquela mulher. A mulher está catando graveto e ele diz assim, o que ele está fazendo aí? Eu estou catando graveto para fazer um bolo. Um bolo para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer. Aí ele diz assim, pois antes traz copo de água para mim. Ele não pede o bolo primeiro, ele pede água. E ela vai buscar água. O que é que a Bíblia diz? Aquele que der um copo de água fria ao profeta, recebe o galardão do profeta. Aquele homem está trazendo nas suas costas uma carrada de azeite e uma carrada de farinha. Só que a carrada de azeite está invisível nele. E a mulher precisava usar a sua fé para destravar. E como ela fez isso? Servindo ao profeta. E quando ela serve ao profeta, diz, agora faz um bolo para mim. Ô mulher de fé. Ela fez e deu o bolo. E ele disse assim para ela, tão certo como vive o Senhor, não faltará farinha e não faltará azeite. Não faltará azeite na botija e não faltará farinha na panela até que chova sobre a terra. Por quê? Porque ela deu um copo de água fria e o galardão veio pela atitude que ela fez. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Irmãos, todo ato de bondade despretensioso, movido por amor, terá galardão. Gálatas capítulo 6, versículo 9, versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecermos. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso
enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vou ler de novo esse texto. Gálatas capítulo 9, versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Como é que está o seu irmão na fé? Você mandou alguma mensagem para ele? Perguntando como é que ele está. Se ele está precisando de oração, se ele está precisando de alguma coisa. Ou você está só esperando, não, ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem para mim. Até um copo de água fria, dado desta maneira, não ficarás sem galardão. Isso é palavra. Muita gente, irmão, que é ingrata. Tem muita gente que é interesseira, muita gente que é oportunista, é de coração duro, só pensa em si, que não ajuda ninguém, não coopera com nada, ele não se preocupa com quem está mais necessitado, ele não faz nada para ninguém, ele não faz a não ser por interesse, esperando receber alguma coisa. E esses tais são infelizes no seu espírito, porque exatamente por causa do seu egoísmo. Agora, a oportunidade bem aproveitada para fazer o bem é uma fonte de galardão. Por outro lado, a ociosidade, a renúncia de fazer o bem resultará na perca dos galardões. Principalmente os que servem no ministério, eles têm uma oportunidade de obter galardão. Isto é, se forem fiéis, se forem zelosos, se forem imparciais, justos, se forem abnegados no trabalho que o Senhor tem confiado. Porque aquele que está na obra de Deus será exigido muito dele. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Glória a Deus. Qualquer coisa que você for fazer para Deus, Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você. Cobrar tempo, cobrar zelo. Cobrar muitas coisas. Amém, meu irmão? Então nós estamos vendo o motivo, alguns motivos aqui deste tribunal, deste julgamento. Quarto lugar, os motivos dos nossos atos realizados serão examinados. Se esses motivos foram injustos, egoístas, ilícitos, inarmônicos quanto ao plano de Deus, os trabalhos realizados decorrentes deles serão nulos para efeito de galardão. Não vai ter galardão. Perderá o galardão. Outra vez citamos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, literalmente. Para que cada um receba o bem ou o mal que tenha feito por meio do corpo. Isso é interessante, né, irmão? Observe, a pessoa vai estar lá, mas não receberá galardão. Vai ver os outros recebendo, mas ele não vai receber. Perdeu o galardão. Observe a oportunidade que Deus está lhe dando para você obter galardão da parte de Deus. Quero, para terminar, para encerrar, nós vamos ver algumas diferenças entre o tribunal de Cristo que nós falamos e sobre o grande trono branco. Muitas pessoas confundem este tribunal de Cristo, que nós lemos algumas referências dele, com o grande trono branco. Porque
o grande trono branco está em Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Foi aberto os livros e continua o texto. Então, há uma diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo. Faça esta diferenciação. Mais à frente eu vou falar sobre isso. De forma mais completa, certo? Então, há uma diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será para a igreja salva. O trono branco será para os ímpios. O tribunal de Cristo acontecerá após a igreja ser tirada da terra. O trono branco acontecerá após os ímpios serem tirados do lugar de tormento, lá do Hades, certo? O tribunal de Cristo acontecerá quando a igreja for levada para a Nova Jerusalém. E o trono branco acontecerá quando os ímpios forem levados para um lugar que não é conhecido, é um lugar não conhecido, pois nem a terra nem os céus o comportaram. Quarta coisa, o trono branco, ou melhor, o tribunal de Cristo, é para os salvos. O trono branco é para os perdidos. No tribunal de Cristo não haverá condenação, como eu falei, mas no trono branco haverá condenação eterna. No tribunal de Cristo haverá galardoamento e no trono branco haverá recompensa, e a recompensa será a morte eterna. Meu Deus! No tribunal de Cristo, somente os escritos no livro da vida do Cordeiro participarão. No trono branco vai estar lá quem não estiverem escritos no livro do Cordeiro de Deus. Paulo ele está falando deste trono branco em Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque o trono branco é para o dia do juízo de Deus. Nós não devemos confundir o dia do juízo de Deus, o dia da ira de Cristo, que é a sua segunda vinda, e o dia do juízo, que é o dia do trono branco. Diferencie isso, ó. Dia da ira de Cristo e o dia do juízo. O dia da ira é na segunda vinda. O dia do juízo será no trono branco, que será realizado 1000 anos depois do governo de Cristo. Ok? Será realizado 1000 anos depois do governo de Cristo, depois do milênio. Apocalipse 20, versículo 4, versículo 5, versículo 10, 11, 12, 14 e 15. Então, mais uma diferença para você. O tribunal de Cristo é para aqueles a quem Deus concederá a vida. O trono branco será para aqueles a quem o Senhor concederá o quê? A morte eterna. O trono branco será para aqueles que receberá a concessão da ira e o furor da indignação. O tribunal de Cristo será para aqueles que não são contenciosos e se opõem com iniquidade. Então tá aí, irmãos, a diferença entre tribunal de Cristo e o trono branco de juízo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ficar por aqui com este assunto, certo? Você revise, veja, talvez você anotou aí as referências, se não os irmãos, alguns digitaram aí, veja depois a live, se você quiser estudar mais profundamente, você vai acompanhando tranquilamente na sua casa aí estes textos, amém? Então, que Deus abençoe você, que nós compareçamos lá, que nós estejamos lá naquele dia, recebendo as recompensas, não no julgamento do trono branco, mas no tribunal de Cristo, para sermos felizes com os nossos galardões, amém? Glória a Deus. Só lembrando aos irmãos que na próxima sexta-feira a gente continua o assunto de escatologia
e nós vamos aprender e ver um pouco sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Nós vamos fazer uma oração. Domingo estaremos também ao vivo no nosso culto, né? O culto de domingo, que no caso era para ser o nosso culto de ceia, né? E infelizmente nós sabemos a dificuldade de estar na igreja, né? E nós estamos aí vendo as possibilidades da gente ir dando a ceia dos irmãos. Nós estamos aqui vendo algumas diretrizes, né? Para nós tomarmos para ser algo bem eficaz, para dar para todo mundo, tá certo? A ceia, para os irmãos não ficarem sem tomar a sua ceia. Glória a Deus. Vamos orar? Na verdade foi domingo passado, né? Era para ser domingo passado a nossa ceia. Esse agora é o terceiro domingo. No caso seria o nosso culto de missões. Então durante esse período nós vamos ver aí a questão da ceia dos irmãos. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Agradeço a você por estar aqui nos acompanhando. Eu sei que os dias, né, os dias não estão fáceis, mas nós estamos continuando, perseverando no Senhor, orando. Para quem não sabe, os pastores aqui de Paracuru, nós nos reunimos, né, os pastores se reuniram e está sendo feito relógios de oração. Cada um pastor tira um momento de 1 hora de oração. Quando termina 1 hora de aí o outro inicia na sua casa. Então assim vai tendo um relógio de oração. Eu tenho um horário determinado e sempre, todos os dias a gente tem orado, a gente tem buscado ao Senhor pela esta situação que está. Nós cremos que não vai continuar assim. Estamos orando pela igreja do Senhor aqui na terra. Eu tenho orado por vocês, tenho apresentado vocês ao Senhor. Glória a Deus. Outros pastores têm orado, a igreja está em oração, a igreja está buscando. Estamos orando pelos governantes. Irmãos, orem, irmãos. Orem pelos governadores. Orem pelo presidente, pelos ministros, pelos vereadores, deputados. Orem, orem. Vigiem, devemos vigiar para não desgastarmos tanto, falando aí, pessoal falando besteira, para não entrar em discussão. Evite bastante. Apenas vamos orar. Vamos buscar o Senhor, porque Deus ele está no controle. Deus está no controle de tudo. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse momento de aprendizado da tua palavra, que nós venhamos crescer, ó Deus, na graça, nós venhamos crescer no conhecimento. Ajuda-nos, Senhor. Queremos fazer as boas obras. Queremos receber os galardões. Nós não queremos perder as nossas bênçãos. Não queremos perder a recompensa. Nós queremos ser condecorados naquele dia pelo Senhor. Nos ajuda, nos fortalece. Abençoa o teu povo. Traz, Senhor, traz alegria a esta pessoa que está triste. Traz alegria a essa pessoa que está angustiada, angustiosa, com depressão, com ansiedade. Essa pessoa, Senhor, que está, Senhor, a cada dia vendo se desmoronar os seus projetos que montou para este ano, com a sua empresa fechada. Ajuda-nos, Senhor. Faz a tua intervenção, Senhor Deus. Tua intervenção divina e poderosa. Derrama-nos sobre nós o teu poder. Derrama sobre nós a tua graça, a tua fortaleza. Nos dá da tua autoridade. Repreende o inimigo. Repreende o demônio, o devorador. Repreende o espírito, Senhor, que tenta colocar dúvidas na mente dos teus filhos. Senhor, nós cremos na tua intervenção, nós cremos no teu braço, nós cremos no teu milagre, porque a solução vem de ti. Tu dá a última palavra sobre a nossa vida. Fica conosco, cura, Senhor. Te apresento o pastor Valtinho, que estava se encontrando, Senhor, enfermo esses dias. Creio que o teu servo já está bem melhor. Vem curar, Senhor.
Cura, Senhor, alguns irmãos também da igreja que estão, Senhor Deus, enfermos. Cura completamente o meu pai, Senhor, que esses dias também está enfermo, Deus. Vem limpar, toca com o teu poder curador. Cura os teus filhos, repreende todo mal, repreende todo vírus, repreende toda gripe, toda virose, todo esmorecimento, toda febre, no nome de Jesus. Vai embora toda enfermidade, vai embora toda doença. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, debaixo da tua presença, que é aqueles, Senhor, que não estão dormindo às noites, estão assustados, estão assombrados, que eles venham ter uma noite tranquila de sono, que eles descansem no Senhor, recuperem as suas forças e recuperem as suas energias e fiquem em paz no seu espírito, no seu coração. No nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Desde agora e para todos sempre. Deus está entrando em providência na sua casa. Deus está entrando com providência no seu lar. O Espírito Santo está tocando a sua vida agora. Os anjos de Deus estão trabalhando aí na sua casa. Deus vai abrir as portas dos céus. Deus vai carimbar, aleluia, Deus vai carimbar a sua vitória, meu irmão. Deus vai repreender todo espírito que tenta te aprisionar, todo espírito oportunista que está tentando pela situação te derrubar, te ferir, te colocar para baixo. Deus está destronando agora, porque tu és filho de Deus, tu és lavado e remido com o sangue do Cordeiro. E o maligno não pode te tocar, o maligno não pode aproveitar-se da situação para fazer as artimanhas contra ti. Porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele vai te livrar. Amém? Quem crê diz amém. Que Deus te abençoe. E até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus. É por isso que ninguém pode sair sem a bênção apostólica, viu? Deus abençoe.